na frente, meu Deus. Bom, gente, agora está aqui. Vamos lá, eu queria conversar com vocês, e depois, no final, a Thelma dar o testemunho, sobre... eu acho que nem tem um título ainda, mas eu acho que se eu pudesse falar, botar um título, seria Tome a Sua Cruz. E aí você vai falar, aí é o bastante para todo mundo querer agora. Então, tchau, Lília, eu vou desligar aqui, vou sair, vou embora, a gente se encontra numa outra oportunidade, né? Porque ninguém quer. Até porque, gente, eu me lembro que se a gente parar e falar sobre cruz, cruz está na moda, né? Está na moda. A gente vê, está na moda que eu digo assim, a gente vê cruz em um cordão, né? Assim, né? Um cordãozinho com cruz. A gente vê, às vezes, enfeites de casa que são uma cruz, né? E a pessoa... Eu não estou nem falando... Eu estou falando da cruz vazia mesmo, né? Não estou nem falando da cruz em que Jesus está ali crucificado, não. Estou falando da cruz. Existem, às vezes, pulseiras que têm aquele, né, um berloquezinho que é de uma cruz. Outro dia eu ganhei 2 brinquinhos pequenininhos, bem delicadinhos, e que eles são 2 cruzezinhos, né, pequenininhas, uma para cada orelha. Antônia, depois eu vou ler aqui, mas então a gente pode ver outro dia. Aqui, deixa eu até ler isso aqui, dar uma parada aqui, mas olha o que a Antônia escreveu. Eu não vou poder falar, pois estou no trabalho, tudo bem. Mas meu testemunho é exatamente esse. Deus abriu uma porta para mim que me dá possibilidade de continuar participando dos cultos online e ir à igreja presencialmente. Isso era algo que pedia muito ao Senhor, pois no outro emprego que estava não conseguia ir com frequência à igreja, nem podia me comprometer de participar de nada. Glória a Deus, gente. Deus, ele é bom. Ele ouve a nossa oração. Às vezes, só que um parênteses no que a gente está falando. Às vezes a gente pensa, eu não vou orar por isso, não. Isso aqui, gente, Deus se importa com cada detalhe da nossa vida. Glória a Deus, Antônia. Porque você está aqui, você não pode falar, mas não tem problema, você está aqui. Você está no seu trabalho, mas, né, você consegue estar participando aqui com a gente. Isso, gente, é para a gente glorificar o Senhor, com ela que está conseguindo ir à igreja, está ali participando, como ela falou, ela não conseguia ir com frequência. Isso é o Senhor que, sabe, que abre as portas. Sabe por quê? Ele tem o maior interesse, isso até vai ter a ver com o que a gente está falando. O maior interesse dele é que a gente tenha um relacionamento vivo com ele, uma intimidade com ele. Então, ele vai nos proporcionar essas oportunidades. Agora, o mais legal é de que a Antônia podia ter orado por isso. E o Senhor ter trazido essas oportunidades. Mas depois que ele tivesse trazido, ela... sabe, nem se importar, continuar... já estou acostumada, não consegui ir na igreja mesmo sempre. Mas eu já me acostumei, eu vou ficar fazendo nada. Ou então, agora eu tenho oportunidade aqui no emprego, não posso falar, mas eu posso estar ouvindo. Não. Sabe, eu sempre falo, a nossa vida ela é feita de intencionalidade. A vida cristã, a vida com Deus é feita de intencionalidade e posicionamento. Então, glória a Deus, Antônia, fiquei muito feliz. Isso é um testemunho de que Deus ouve as nossas orações. Mas aí, voltando aqui, é que eu estava falando, a cruz está na moda, né? Em enfeite, em cordões, em pulseiras, em brincos, em roupas, né? Tem assim, aqui no meio cristão, cristão tem muita camisa que tem o desenho da cruz vazia, Cristo vive, ele vive a cruz. Só que, na verdade, lá em Mateus 16, 24, né, a palavra de Deus nos fala assim, que cada um de nós, a gente deve tomar a nossa cruz e segui-lo. Né? Se alguém vem após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E, gente, a gente lê isso e passa despercebido. Tome sua cruz, tá? Tome sua cruz e pronto. Tipo assim, se eu quiser, eu faço isso. Só que se você parar para pensar,
esse tome a sua cruz, ou toma a sua cruz, isso é imperativo, é uma ordem, sabe? É uma ordem que Jesus nos dá, olha, toma a sua cruz e me segue. Toma a sua cruz e venha atrás de mim. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, primeira coisa. Tome a sua cruz, né? O imperativo, tudo está no imperativo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Na verdade, não é uma opção, não deveria ser uma opção, mas muitas vezes a gente encara como sendo uma opção. Sabe por quê? Porque essa expressão, deixa eu visitar aqui, essa expressão de negar a si mesmo e tomar a sua cruz, ela vai incluir renúncias e muitas coisas que a gente não gostaria de passar, né, para poder a gente estar caminhando nessa vida cristã. Né? E se a gente olha, Jesus, ele o tempo todo, ele apontava para isso, gente. Ele negava a si mesmo o tempo todo. O tempo todo, o olhar dele não estava para ele. Negar a si mesmo passa por isso. Eu tiro o olhar de mim. Eu nego, e a gente vai ver isso com mais detalhes, eu nego aquilo que está querendo, na verdade, quer me afastar de Deus. Eu nego por amor a Ele, porque eu quero viver para Ele, eu quero estar na presença dEle. E Jesus, ele fez isso o tempo todo. Se lembra lá no jardim de Getsêmani? Jesus chegou e foi muito sincero, e não tem problema nenhum nisso. Ele falou, olha só, se for possível, passa de mim esse cálice. Se for possível, Pai, olha, eu costumo dizer em outras palavras, né, nas minhas palavras, se tiver alguma outra forma, se tiver um plano B, sabe, passa de mim. Só que ele não parou por aí, ele falou, mas não seja feita a minha vontade, né, mas seja feita a tua vontade. Eu me rendo. Isso é negar a si mesmo. Isso é literalmente estar tomando a sua cruz. Eu nego aquilo que eu mais quero, eu nego por amor a Cristo. Então, essa expressão de tomar a sua cruz, ela envolve coisa. Ela envolve renúncia pessoal. E o que significa isso? Eu coloco a vontade de Deus acima da minha vontade. Gente, não significa que eu não possa colocar para ele as minhas vontades, os meus desejos. Se lembra, a gente sempre fala, agrada-te do Senhor, Salmo 37:4, e ele satisfará os desejos do teu coração. Deixa o Senhor ser aquele que te traz o maior prazer, ser aquele que é o que você mais deseja. Deixa ele ser isso na sua vida, o mais importante, o primeiro, aquele que está acima de tudo. E qual a consequência? Ele satisfará os desejos do teu coração. Sabe por quê? Porque quando isso acontece, normalmente os meus desejos já estão em linha com a palavra dele. Mas eu tomar a minha cruz, ela passa por isso. Eu coloco Deus acima da minha vontade. Senhor, olha, esse é o meu sonho, mas eu me rendo à tua vontade, à tua soberania, porque eu sei que os teus pensamentos não são os meus pensamentos, eu sei que os teus pensamentos são mais elevados que os meus, porque eu sei que você já está no meu amanhã, porque eu sei que, de repente, há caminhos que ao homem, né, no sentido genérico, parecem ser bons, mas há caminhos que são caminhos de morte, e você já está lá na frente, então você sabe me orientar, se essa é a melhor direção, se é para eu ir tomar essa decisão ou não. E, gente, de novo, olha Jesus, ele falava isso o tempo todo. O que ele falava? Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, eu só faço o que eu vejo o meu pai fazer, eu só faço o que o pai manda. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou.
Eu costumo dizer que essa expressão, assim, a minha comida, eu, quando penso nisso, eu penso no seguinte, gente, o que é uma comida para a gente? A comida é algo essencial. Se a gente ficar sem comer, e aí eu não estou falando sem comer um dia ou algumas horas, né? Que a gente fala, estou há 2 horas sem comer, estou morrendo de fome. Não, não está morrendo de fome. Mas, assim, a comida ela é algo essencial para a nossa vida. Se a gente fica sem comer, e chega uma hora em que as forças vão se acabando, né? Estou falando sem comer mesmo, em que as forças vão se acabando e a pessoa pode vir a óbito, né? É algo essencial para a nossa sobrevivência. E Jesus, então, eu penso assim, como se ele falasse, olha, fazer a vontade daquele que me enviou é algo assim, fundamental na minha vida. É algo essencial na minha vida. É muito mais importante. Gente, para pensar. Jesus, nem quando ele estava na cruz, ele parou de olhar para a gente. Ele, na cruz, eu já falei isso para vocês, ele poderia ter falado assim, gente, olha só, dá licença. Eu daqui a pouco estou aqui, eu já estou aqui, eu vou estar me entregando por vocês, então deixa eu curtir a minha dor aqui. Não, nem naquele momento ele fez isso. Até nesse momento, ele viu Maria, sua mãe, e viu João ali aos pés da cruz. E ele olhou para eles e teve um olhar de amor, um olhar de compaixão. Ele falou para Maria, assim, porque, gente, eu falei isso outro dia, não sei se foi aqui, se foi no estudo bíblico. É claro que Maria sabia que Jesus tinha vindo com um propósito, ela sabia desde que o anjo apresentou o plano todo para ela, ela sabia que aquilo ia acontecer, mas ele tinha nascido dela, era mãe dele, era claro que ela devia estar sentindo uma dor terrível. Imagina você ver o seu filho ali sendo crucificado, mesmo sabendo que, inclusive, ela precisava daquele sacrifício dele, espiritualmente falando, ela precisava daquilo, daquela entrega. Mas é claro que devia estar uma dor terrível. E ele olhando, vendo isso, ele falou, mulher, né, que naquele tempo não tinha um sentido pejorativo, era minha querida, minha amada, eis aí o teu filho, olha aí, João, sabe? Olha só, eis aí o teu filho. Porque Jesus, ele era o filho mais velho, né? Depois, estudiosos falam que nessa época José já tinha falecido. Então, na sucessão, ele seria o responsável, né? Pela manutenção da casa, pelo sustento ali. E ele ia morrer. E ele falou, mulher, olha aí, eis aí o teu filho, apontando para João. Olha, vai ter alguém que vai cuidar de você. Vai ter alguém que vai estar com você. Vai ter alguém que vai estar te amparando, você não está sozinho. E, ao mesmo tempo, ele vira para João e fala aí, eis aí a tua mãe. João era aquele discípulo que ele mesmo se intitulava o discípulo amado, aquele que estava mais recostava lá na última ceia, estava recostado aqui no peito de Jesus. Eu gostei muito de uma ilustração que o bispo André fez no domingo, em que ele falou assim, João, era a mente encostada no coração de Jesus, a mente de João encostada no coração de Jesus. Né, para estar recebendo, como se ele estivesse assim, recebendo toda aquela essência dele. Né? E, gente, ele era mais chegado, eu acho que a gente poderia dizer na linguagem de hoje, quem sabe o melhor amigo? De repente, sim. E, com certeza, ele estava sofrendo demais, porque ele estava ali, os outros discípulos estavam tudo escondido, né? Mas ele estava ali, ele ficou ali. E claro que ele devia estar sentindo uma dor terrível. Mas Jesus olhou para ele até naquele momento e falou, olha, eis aí a tua mãe. Sabe, você não vai ficar sozinho, não. Tem alguém aqui para caminhar junto com você também. Tem alguém para continuar nessa caminhada junto com você. Então, o tempo todo, ele tirava o olhar dele.
e apontava o olhar para o outro. E essa renúncia, ela passa por isso também, gente. A gente tirar o nosso olhar só para a gente. Porque hoje em dia a cultura da selfie, né? Tudo sou eu, é a selfie. Eu estava lendo uma reportagem essa semana em que aqui no Rio de Janeiro, o Barra Shopping tirou os espelhos das suas pilastras, porque as pessoas estavam dando prejuízo àqueles espelhos ali, porque as pessoas passavam mais tempo paradas em frente ao espelho, se olhando, arrumando a roupa, assim, ajeitando o cabelo, passando uma maquiagem, tirando foto em frente ao espelho, do que olhando as próprias vitrines. A cultura do eu, tudo é voltado para mim. Se não está me fazendo bem, eu desisto. Eu estou caminhando aqui, eu estou caminhando com alguém enquanto eu estou tendo vantagem. Ou eu estou nesse lugar enquanto está sendo vantajoso para mim. Né? Então, passa por isso. Sabe? Eu abro mão dos meus desejos, eu abro mão de olhar só para mim. E falo, Espírito Santo, dirige o meu olhar. Sabe? Toma conta, o que você quer que eu veja, o que você quer que eu faça. Uma outra coisa que esse tomar a sua cruz passa é o sacrifício. E a gente pensa muito em sacrifício, muitas vezes como só uma coisa penosa. Mas sacrifício, no original da palavra, é oferta. Sabe? E a palavra de Deus nos fala, né, que nós devemos nos ofertar nos oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sabe, a nossa vida tem que ser esse sacrifício vivo, santo e agradável. Por que vivo? Porque nós estamos vivos espiritualmente. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de pessoas vivas espiritualmente. Porque é um sacrifício santo. Lá em 1 Pedro 2,9 fala, né, que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, nação, sacerdócio real, nação santa. Ser santo é ser separado para um propósito. Você é separada para um propósito de anunciar as grandezas daquele que te tirou das trevas e te trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Então, é oferecer santo e agradável. Que a nossa vida, queridos, queridas, né, que só tem mulher, seja para a gente, seja um aroma agradável a Deus. Aquele versículo que eu falo tanto, que é tão comum, 1 Coríntios 10:31, seja comer, seja beber ou qualquer outra coisa fazer, tudo seja feito para a glória de Deus. A nossa vida é para a glória de Deus, para a glória dele. Não existe o espiritual e o natural, tudo é para a glória dele. Não existe, eu vou na igreja, então isso é espiritual, isso é para a glória de Deus. Eu vou no mercado? Não, o mercado é natural, é carnal. Não. Eu estou lendo um livro cristão, ou eu estou lendo a Bíblia. Isso aí é espiritual, é para a glória de Deus. Não, eu sou estudante, eu sou obrigada a ler um outro livro que não seja um livro cristão, que eu tenho que fazer um trabalhar. Não, isso aí é natural. Não, é tudo para a glória de Deus. A nossa vida é para a glória de Deus. Sabe, o que eu faço, o que eu falo, as minhas escolhas têm que ser para a glória dele, gente. Sabe, a nossa vida, nós somos o bom perfume de Cristo para perfumar esse mundo. E o que a palavra de Deus fala? Que o mundo jaz no maligno. E que ele jaz no maligno, está morto nos seus pecados. Então, para e pensa. Sabe, o pecado é sujeira. Sujeira, até nisso, sujeira é coisa imunda, é coisa que tem mau cheiro, que traz mau cheiro, mas a palavra diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Nós estamos aqui para perfumar, para chegar e perfumar onde o cheiro está ruim, onde o pecado está imperando. Sabe, é esse sacrifício vivo, santo e agradável.
Sim, muitas vezes, ou algumas, não sei, isso aí eu não posso afirmar, mas às vezes essa oferta, essa nossa oferta de vida, vai fazer com que a gente passe por momentos difíceis, sim, por provações, mas em todo tempo o Senhor está comigo e com você. E ele não é aquele que ele vai causar a aprovação, ou ele vai causar a doença, mas ele é poderoso para, em meio a muitas até dificuldades e problemas que a gente passa, ele é poderoso para nos ensinar e nos fazer e transformar aquilo para o nosso bem, gente. Sabe? E a última coisa que passa, o que se tomar a cruz passa por uma obediência, sabe? E obedecer deveria ser o nosso alfabeto. O alfabeto é A, B, começa com A, B, C e D, né? O alfabeto do cristão deveria O, B, D e C. Obedecer. Sabe, porque não adianta eu falar, eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus, e ele fala, você ama? Então perdoa. Ah, não. Você ama? Então, olha só, dá outra face. Não reage da forma que estão esperando que você reaja. Ah, não. Olha só, você me ama, então, olha só, pega isso aqui, abençoa, seja com um alimento, com um valor, ou faz isso aqui para aquela pessoa, me revela para ela através do teu serviço, através da tua oferta, através de um alimento que você está levando. Ah, não, Deus. Não adianta nada, gente. Sabe? Aquele que me ama, lá em João fala isso, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Aquele que sabe que tem que guardar, né? Pegar aí, ó. Eu tô com uma caixinha aqui, eu vou botar os mandamentos, vou pegar tudo que vou botar aqui dentro, vou trancar e pronto. Não, eu guardo, está dentro de mim, eu obedeço. Né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Gente, passa por isso tudo. Passa pelo estabelecimento do nosso tempo e nossas prioridades. Quais são as tuas prioridades? A palavra de Deus nos diz: buscai a Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente morre de medo disso, achando que se a gente entregar a nossa vida, buscá-lo completamente, ele não vai estar atento, ele está atento, e muito mais, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos. Sabe? Então, oferte, sabe? E tenha como uma oferta, como uma decisão, o seu tempo, a sua prioridade. Sabe? Em relação a essa questão de obediência, tem uma frase que uma vez eu não sei se eu li ou se essa frase é minha, eu já não lembro. Né? Acho que eu li, de que a obediência, ela precede os milagres. A obediência, ela vem antes dos milagres. Não é assim que eu estou falando, é por merecimento. Não é por merecimento. Mas, gente, deixa eu te falar uma coisa. Deus, ele não quebra princípios. Deus não quebra princípios. Ele mantém os princípios, e muitas vezes pessoas querem conciliar uma vida completamente longe da palavra de Deus e receber as bênçãos dele, mas sem essa intencionalidade, sem essa busca, sem essa priorização dele. Não vai funcionar, porque ele não quebra princípios. Sabe? Então, tomar a cruz, ela é um chamado para viver uma vida de entrega total a Cristo. Sabe, total, gente. Uma entrega total. Eu nego a mim mesma para obedecer a Deus.
eu aceito os desafios e as responsabilidades do reino de Deus. Eu estou aqui para... O que eu falei ali no início? Para ser representante dele. Então, eu aceito os desafios de revelar quem ele é. Ah, mas eu não sou capacitada para isso. Se ele te chamar, ele vai te capacitar. Eu costumo dizer que quando foi me entregue o Ministério de Mulheres, foi uma surpresa para mim, e eu tive que começar. Hoje a gente vai adquirindo mais experiência, mas ainda acontece isso, aprender fazendo. Mas eu tinha duas opções: ou eu falava, não, Senhor, eu não sei nem por onde começar, e realmente eu não sabia, eu não sei o que fazer, sabe, não, passa para outro. Ou falar, Senhor, olha só, se você me chamou, eu quero cumprir o que você me deu, então me ajuda, me capacita, me orienta, me dá discernimento, me dá entendimento, porque eu quero viver e cumprir os propósitos que tu tens para a minha vida. E tem sido isso assim todos os dias, gente. Isso é para qualquer coisa que ele apresentar para nós. Sabe? Seja fiel. Outra coisa, pegar a sua cruz, negar a si mesmo, seja fiel ao Senhor, independente do momento que você está passando. Se está passando um processo, está num processo difícil, seja ele qual for, o Senhor é fiel para te dar vitória, para te tomar pela mão, para te falar, não temas, porque eu sou contigo, e falar assim, vem comigo, esse é o caminho, andai por ele, não desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Ele é poderoso, mas permanece, não desiste. Porque o que o diabo quer é que a gente desista. E quantas pessoas, não vou dizer quantas pessoas, mas quem não conhece alguém, eu acho que, de repente, todas nós aqui conhecemos, que estava andando, estava ali, na palavra, e, de repente, veio uma aprovação, veio um problema, e jogou tudo para o alto, eu não quero mais saber de Deus. E abandonou tudo, né? E permaneça e busque a santidade. Busque essa santidade, essa santificação todos os dias. E como eu falei, ser santo, ser separado não é uma vez por mês, não, são todos os dias. Por isso, seja comer, seja beber ou qualquer outra coisa a fazer, seja feita para a glória de Deus. Se eu escolho viver para a glória dele, eu vou ter que negar a minha carne, sim. Se eu escolho, não, eu quero viver para ele, eu quero fazer a vontade dele, eu vou ter que me separar para ele, sim. Eu vou ter que viver para a glória dele, sim. Por isso, essa santificação, buscar essa santidade, são todos os dias, gente. Quando eu escolho, seja comer, seja beber ou qualquer outra coisa fazer para a glória dele, isso aponta para uma vida de santificação, de santidade, de separação. E é isso que nós precisamos, sabe, para permanecermos firmes. O Espírito Santo, ele está com a gente, ele está com você, eu estou terminando aqui, ele está com você, ele te ajuda, ele está dentro de você. Sabe, não abra mão de pegar esses 3 verbos no imperativo, de negar a si mesmo, de tomar a sua cruz e de seguir a Jesus. Sabe, o que Lília, mas será que eu vou ter vantagem? Vou terminar por aqui. Será que eu vou ter vantagem, querida? Eu não conheço o teu amanhã nem o meu, mas uma coisa eu sei, o que o apóstolo Paulo fala, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, ou aqui, somos os mais infelizes das criaturas. Além de tudo, o Senhor está preparando um lugar para você e para mim. Ele falou, eu vou preparar um lugar e eu vou voltar. Quando tiver tudo pronto, eu vou voltar para que vocês estejam comigo para sempre.
Então, não abra mão. Essas 4 coisas. Tá aqui, cadê? Deixa eu pegar aqui. Negue-se a si mesmo, obedeça e obedeça ao Senhor. Aceite os desafios e as responsabilidades do reino de Deus. Permaneça fiel ao Senhor e obedeça, muitas vezes sem entender. O Senhor me deu essa direção, eu não estou entendendo. Você não foi chamada para entender, você foi chamada para obedecer. Se você não estiver entendendo agora, continua obedecendo, porque ele vai te mostrar ali na frente. Ali na frente ele vai fazer você entender. Eu te garanto isso. Ele não te deixa assim, no vácuo, não. Você pode não entender agora, porque de repente, se ele te explicasse, você não conseguiria entender mesmo, mas então espera, obedece, mantenha-se fiel, ali na frente ele vai fazer você entender e você vai falar, gente, era a melhor direção, era a melhor direção, ainda bem que eu obedeci, ainda bem que eu decidi ficar com o Senhor e não andar pelos meus próprios pensamentos e sentimentos e minhas escolhas, mas eu decidi permanecer. E busque essa santificação, essa santidade. Busque viver para a glória do Senhor. Tá bom? Que Deus te abençoe. Eu passo agora imediatamente a palavra para a Thelma aqui, para ela falar do testemunho dela, que ela já tinha contado uma outra vez, mas nem todas estávamos aqui e a gente não tinha gravado. Então, Thelma, você pode falar, eu vou fechar meu microfone. Tá bom. Eu fui nascida e criada numa família evangélica, mas eu fui criada, eu tenho 63 anos, então eu já sou bem velhinha, né? E eu fui criada numa igreja na Assembleia de Deus. E naquela época, era não sei quem conheceu a Assembleia de Deus antigamente, era um regime muito rígido, muito rígido. E eu sou daquela época que tudo era pecado, nada mais que pecado. Olhou para o lado, foi pecado. E quando a gente é criança, né? Eu não entendia muito aquela coisa, mas eu tinha um pai que era um excelente pai. Então, entendam quando eu falar do meu pai, não pensem que ele era um homem mau, de jeito nenhum. Só que ele era um homem austero demais. Aquele servo de Deus assim que, sabe, não podia olhar para o lado. E meu pai, ele não admitia desobediência. Uma criança não desobedecer é um prodígio, né? Uma criança que tem que ser estudada. E meu pai não admitia desobediência de forma alguma. Ele não sabia lidar com a criança desobediente. E não é que eu fosse uma criança desobediente, mas toda criança pronta, né? Pelo menos as crianças normais aprontam, né? E assim, a minha mãe dizia que o sonho do meu pai era ter um filho homem. Esse era o grande sonho da vida dele. E quando eu nasci, naquela época não existia ultrassonografia, você não ficava sabendo sexo, né? Minha mãe disse que quando eu nasci, que ele olhou e falou assim, eu queria tanto meu filho homem, veio essa enxerida. Fazer o quê, né? Mas ela disse assim, não, mas depois ele amou você, amou muito você, eu acredito. O meu pai era aquele homem assim, que não podia faltar nada para nós. Não podia faltar nada. Ele não podia nos ver escrevendo com um lápis desse tamaninho, que ele queria logo saber por que estava usando um lápis daquele tamaninho. Porque não tem lápis grande, não tem... Tinha que ter tudo bonitinho, arrumadinho, e, assim, a sua única obrigação é estudar. Então, eu sabia que a minha obrigação era estudar, não mais nada. Mas, todas as vezes que, assim, desobedecia, né, alguma coisa assim, o meu pai era muito rude. Não
eu só levei uma surra dele, tá? Porque às vezes a pessoa pensa que eu vivi sendo espancada. Não, não é isso não. Eu levei uma surra. Mas eu tinha medo dele, porque ele era uma pessoa assim, que ele não admitia de jeito nenhum desobediência. E quando ele se referia a mim, ele não fazia isso com meu irmão, mas quando ele se referia a mim, quando ele estava com raiva de mim, ele me depreciava. Ele brigava comigo assim, sua neguinha horrorosa, eu vou arrebentar esse teu beiço horroroso. Tudo em mim era horroroso. E eu fui crescendo com essa ideia de que eu era uma pessoa muito feia. E eu vivi na época do bullying, né? Hoje em dia o bullying é proibido, mas na minha época não tinha essa, não. Era a magrela. Era assim, na escola, quem foi da minha época sabe, né? Nada passava despercebido ao colega. Então, e como eu tinha essa coisa do meu pai, depois eu fui entender, né, depois de adulto, que o pai é o primeiro homem que a gente tem na vida, né? É o primeiro homem que se apresenta na vida de uma mulher. É o pai. E aquele homem passa a ser uma referência, né? Até para os seus relacionamentos depois. E assim, eu tinha muita vergonha de mim, eu fui crescendo com muita vergonha de mim, eu me achava uma pessoa horrorosa. Eu nunca tive coragem assim de me aproximar de um rapaz e ele perceber que eu gostava dele. Eu namorava quem gostava de mim. Eu tinha maior vergonha assim de ouvir de um namorado ou de um homem a mesma coisa que eu ouvia do meu pai, sou horrorosa, você é muito feia, você. Então, isso para mim era uma coisa assim, que me deprimia, eu tinha uma vergonha. Então, eu procurava ser sempre colega de todo mundo, amiga de todo mundo. Às vezes eu estava gostando da pessoa, mas eu não tinha a menor coragem de deixar aquela pessoa perceber isso, porque eu sentia muita vergonha. E isso foi a minha vida toda. A minha vida toda foi assim. Enquanto eu vivi com meu pai, qualquer coisa era nesse nível. E ele faleceu, lógico, eu cuidei dele até morrer, mas isso foi uma coisa muito ruim na minha vida. Pela minha vida fora, isso foi muito ruim. E depois que eu me casei, eu descobri que meu marido me traía com o mundo todo, né? Aí mesmo é que eu me senti um lixo, um lixo, um lixo do lixo. E aí me separei, aquela coisa toda. Tive um tempo fora da igreja, depois me reconciliei. Mas quando isso aconteceu, quando o meu divórcio aconteceu, eu fiquei tão mal. Eu fiquei tão mal, mas eu fiquei. Eu me sentia, sabe assim, eu acho que não tinha um lixo maior do que eu. Eu não conseguia me erguer, eu me sentia assim, parecia que o mundo tinha caído sobre mim, eu tinha passado em cima de mim. Eu estava tão mal, tão mal, tão mal. Foi quando eu saí da igreja que eu estava, porque aquela situação de divórcio era uma situação muito ruim. E as pessoas normalmente na igreja querem ajudar, né? Aí querem te estender a mão, querem juntar você com o outro. É algo assim. Isso, e me fez tão mal que eu saí. Eu saí e depois de algum tempo eu percebi que eu precisava de Deus, eu precisava estar com Deus, eu precisava. Eu não podia continuar do jeito que eu estava, senão eu ia ter um troço. E foi quando eu vim para a Nova Vida, daí que eu não conhecia a nossa igreja, e eu fui para lá. Eu fiz gabinete com a pastora Lília, e a minha vida foi, eu fui me levantando, né? Mas assim, certas coisas você não consegue apagar. Por mais que você tente, você sozinho não vai. Se um Deus não fizer, sozinho você não sai daqui.
E eu estava aqui um dia, e eu estava tão mal aqui sozinha na minha casa, eu fui orar. Eu fui orar e eu comecei a me derramar diante de Deus de uma tal forma. E eu comecei a falar com ele sobre como eu me sentia em relação ao meu pai, como eu me sentia em relação à família que eu tive, que aquilo era uma coisa muito ruim dentro de mim e que eu não conseguia me livrar, aquilo me fazia muito mal e culminou com o meu casamento. E eu acho que eu me coloquei para Deus de um jeito assim, acho que como eu nunca me coloquei, sabe? Assim, como se eu estivesse saindo de mim, sabe? Arriada, diluída. Eu estava diluída em lágrimas, eu estava diluída em mim mesmo. Eu acho que se eu olhasse assim em volta, de uma maneira espiritualmente falando, acho que não ia me ver, ia ver só uma poça. E aí, quando eu terminei aquela oração, eu falando com Deus, como se Deus fosse o meu terapeuta, sabe? O meu psicólogo. Aquilo tudo que eu não conseguia falar para ninguém, eu fui falando para Deus. Eu fui me colocando, fui falando. E eu disse para Deus o seguinte: eu não consigo te ver como pai. Esse pai que todo mundo fala de ser um pai amoroso, um pai que perdoa, um pai que abraça. Eu nunca tive isso. Eu não lembro de ter abraçado meu pai. Talvez até enquanto pequena, né? Porque criança corre, abraça. Mas, assim, depois de já adolescente, eu não lembro de abraçar, de beijar, nada disso. Dia dos Pais, eu entregava um presente a ele, dava feliz Dia dos Pais, mas eu não tinha essa. Eu nunca sentei para conversar com o meu pai. Eu nunca tive uma conversa com ele. Era uma pessoa muito distante. Eu via meu pai, assim, quando ele chegava do trabalho, ele passava por nós, às vezes nós estávamos sentados, eu e meu irmão, vendo televisão, tomávamos a bênção, ele abençoava, mas ele seguia, ia procurar minha mãe onde ela estivesse para abraçar e beijar minha mãe. Então, eu não tinha essa coisa, essa intimidade. Então, quando eu ouvia falar, Deus para mim era um Deus terrível, eu tinha um medo de Deus, eu tinha um medo de Deus. Deus para mim era, sabe aquele filme que a gente vê que Zeus tem aquele raio na mão? Era essa noção que eu tinha, que qualquer pecado, aquele raio ia descer em cima de mim. Na Assembleia de Deus tinha uma, não sei hoje em dia, né, porque eu não frequento mais, mas na minha época, nós rompíamos o ano de joelhos, a igreja toda de joelhos. Então o pastor começava assim: faltam 5 minutos, e os fogos lá fora já comendo, aquela barulhada já lá fora, e a igreja toda de joelho orando. Aí ele ia: faltam 4 minutos. Aquilo ia me dando um mal-estar tão grande, o meu coração disparava, e eu tinha. Agora vê, eu achava que eu tinha todos os pecados do mundo. Eu ainda uma menina, né? Achava que eu tinha todos os pecados do mundo. Eu levava aqueles 5 minutos pedindo perdão, tudo que eu tinha feito de errado para o meu pai, para minha mãe, para minha avó, meu irmão, eram os 5 minutos mais terríveis da minha vida. Mas eu pedia tanto perdão, tanto perdão, tanto perdão, tanto perdão, porque a impressão que eu tinha é que quando o pastor falava assim, rompeu o ano, aí que a igreja levantava naquele braço, todo mundo, aleluia, glória a Deus, era uma gritaria. A sensação que eu tinha todo ano é que quando ele falasse assim, Deus ia aparecer. Era uma coisa tão estranha. A criança tem uma. Eu achava que Deus ia descer naquele momento e quem tivesse pecado não ia subir. E eu me sentia a criança mais pecadora do mundo, porque eu fazia malcriação, já viu, né? Então, como meu pai partia para cima, eu tinha essa impressão. E isso eu fui colocando isso para Deus, porque eu fui crescendo assim, tendo medo de Deus. E nessa oração, eu falei para Deus: eu não te conheço como pai. Eu não sei que pai é esse que todo mundo fala de você, Deus. Eu não sei. Porque eu não conheço
esse amor de pai que todo mundo fala, que você ama, que você abraça, que eu nunca senti isso. Então, a visão de pai que eu tenho é a visão do meu pai. É essa visão de um Deus que eu tenho. E eu fui falando, parecia até que eu estava no divã, sabe, do psicólogo, falando com Deus, falando, e me derramando, e contando para ele isso, e dizendo como isso me fez mal a minha vida toda, e me faz mal até hoje ainda. Não vou dizer para você aqui que isso não volte. E aí eu terminei aquela oração, nem sei quanto tempo fiquei ali. Aí eu levantei, eu estava lavada de lágrimas, aí eu tive que ir lá para dentro do banheiro, me lavar meu rosto, coisa toda. Aí voltei, sentei, eu estava cansada, sabe? Eu estava me sentindo, parecia que eu tinha, que, sabe, um peso tinha saído, eu estava assim, prostrada. Aí eu peguei a Bíblia e abri. Eu simplesmente, porque é uma coisa que Deus sempre fez comigo, falou comigo pela Bíblia. Em várias situações, eu recebi a palavra de Deus porque ele falava comigo pela palavra. Eu abri, assim, aleatoriamente, não fui procurar um livro, nada disso. Eu abri, imediatamente caiu no Salmo 45, deixa eu só confirmar aqui. Eu já botei ele aqui na frente para não perder. Eu abri no Salmo 45. E quando eu não comecei a ler lá de cima, não. Eu abri assim, e os meus olhos bateram nos versículos 10 e 11. E quando eu li, eu entrei assim, num pranto, mas foi num pranto diferente daquele que eu estava, porque a sensação que eu tinha era que ele estava sentado ali do meu lado. Mas foi algo assim tão... Eu não sei explicar, mas era como se Deus estivesse ali. Não, ele estava, lógico, né? Mas é como se eu pudesse perceber que ele estava ali, do meu lado. E ele disse assim, ouça... Eu tinha falado, né? Eu não sei ser filha de um Deus que eu não conheço como pai, eu não entendo. Eu sei que é pai do mundo, é pai de todo mundo, mas esse Deus particular, esse Deus que me ama, que me tem como filha, que me chama de filha, eu nunca consegui entender esse Deus, porque a relação que eu tenho quando falo de Deus, eu lembro meu pai. E aí, na hora que eu olhei, estava assim, ouça, ó filha. Eu achei interessante porque ele começa me chamando de filho. Eu tinha falado para ele que eu não entendia essa relação pai e filha, né? Ele me disse, ouça, ó filha, considere e incline os seus ouvidos. Tipo assim, presta atenção que eu vou falar com você. Desculpa, eu sou professora, e professor tem mania de ficar explicando conforme vai lendo. Aí ele diz assim, esqueça o seu povo e a casa paterna. Em outra tradução é esqueça o mundo e a casa do teu pai. E como eu tinha falado com ele, que eu me sentia assim, a pessoa mais feia do mundo, que eu fui criada assim, meu pai me humilhava assim. Aí ele disse para mim, o rei, quer dizer, ele, né, o Senhor, foi cativado pela sua beleza. Honre-o, pois ele é o seu Senhor. Eu fiquei tão assim, tão impactada, porque foi uma resposta a tudo aquilo que eu estava falando para ele. Ele me respondeu, primeiramente me chamando de filha. Então, eu entendi que eu tinha um pai ali, que Deus me via como filha e que eu deveria vê-lo como pai, porque ele é o meu Senhor. E eu achei assim, extraordinário ele dizer assim, esquece o mundo, esquece tudo isso que você viveu e esquece a casa do teu pai. Eu fiquei
tão impactada com aquilo que eu fiquei sem ação, eu fiquei mole ali no sofá. E eu tinha nítida certeza que Deus estava ali. Eu nunca tinha tido assim essa presença tal como eu tive naquele dia. E eu, no culto de quarta-feira, eu conversei isso com o pastor Ednei. Quando ele ouviu, ele falou assim, Thelma, não precisa dizer mais nada não, né? Eu falei, não precisa dizer mais nada. E ali eu pude ter essa certeza que Deus me via, que Deus me ouvia, que Deus me entendia, porque assim parecia até um desrespeito enorme eu estar falando daquela maneira do meu pai, mas eu tinha que falar com Deus do jeito que eu estava me sentindo. Eu não podia, como é que eu vou dizer, falar com reservas, eu tinha que falar, eu tinha que botar aquilo para fora, porque era uma sensação de morte, uma sensação muito ruim para mim. E eu precisava me erguer, e eu tinha que falar. Eu nem sabia que ele ia me responder tão rápido e tão dentro daquilo que eu estava falando com ele. Então, eu gravei o versículo, botei ali em vermelhinho. Alguém me disse na outra vez que eu falei, bota num quadrinho, faz um quadrinho. Eu vou fazer. Deixa só eu voltar a andar direitinho, eu vou sair para procurar uma boa moldura. Tá bom, pastora? Terminei. Amém, gente. Glória a Deus. Deus é tremendo, né? Na hora que você falava, quando ele falou, esqueça, né, o que passou, esqueça a casa, né? E ele termina falando, eu sou o teu Senhor. Achei como se ele estivesse falando assim, olha, não é esquecer não, a memória dos teus pais, não. Claro. Esquece o que você até falou, a dor, o sofrimento, e agora vive para mim. Né? Eu sou o teu Senhor, vive para mim, porque eu sou o teu Pai, eu sou o teu Senhor, eu conheço o teu futuro e eu tenho um futuro tremendo para você. Né? Esse é o nosso Deus, é o segundo testemunho que a gente tem de paternidade. E eu creio que você falou assim, parecia que ele estava ali, eu creio, ele estava ali sim, ele estava ali e fez você perceber a presença dele, porque, na verdade, ele está aqui, né, o tempo todo, mas, às vezes, a gente não consegue ter a percepção nítida, clara, a nível sensorial, né? E a gente sabe que ele está pela fé, Sim. mas eu creio que ele fez você perceber sensorialmente. É exatamente isso que eu queria dizer, quando eu percebi dizer que ele estava ali sentado do meu lado, era essa a sensação. Não, e eu acho que, para ele se mostrar como um pai, eu pensei isso agora, para você entendê-lo realmente como um pai, era necessário isso, como se ele estivesse falando, aqui, filho, eu estou aqui do teu lado, pode sentar aqui pertinho de mim, abraçada comigo, eu estou aqui, eu sou teu pai, eu estou aqui, tipo, aqui, senta no meu colo, né? Vamos dizer assim, eu sou teu pai, glória a Deus. Glória a Deus por isso. Nunca permita que nada, nem ninguém arranque isso de você, porque isso é real. Essa presença é real e ele é o teu Pai, acima de tudo. Glória a Deus, gente. Deixa eu parar aqui. Peraí.